Fiquemos todos de pé para ouvirmos a palavra do Senhor. Hoje o Espírito Santo à tarde vai nos trazer a passagem no livro de Lucas, no capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o 32. Quem puder, acompanhe no telão. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: afasta-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, dize, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todos os lugares da Galiléia e Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo, pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio de Jesus. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito
e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito que o permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos repetir o último versículo. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Damos graças a Deus. Louvado seja Cristo. Continuamos de pé até que o pastor Ivanzinho se posicione no púlpito. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração, e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém, Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor é o nosso Deus, independente das circunstâncias, e nós te bendizemos por isso. Nós te agradecemos pelo privilégio que é estarmos aqui na tua casa nesse momento, diante da tua palavra, no meio do teu povo, para ouvir a tua voz. E és tu, Senhor, que tens posição de destaque nesse culto. Aquece o nosso coração enquanto refletimos sobre a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, meus queridos. Boa tarde a todos.
Deixa eu dizer um negócio para vocês. Não pensem que é fácil você subir aqui no púlpito para pregar, não. Entre muitas dificuldades que os irmãos podem imaginar que existem, uma delas é você definir o tema que você quer pregar. Melhor, o tema que você acha que Deus quer que você pregue, ou o texto bíblico que você vai utilizar. Então isso é algo que está no coração de todo pastor, de todo pregador, se preocupar com isso. E isso é ainda mais perturbador, vamos dizer assim, diante de tantas necessidades que a gente tem. Mas subir no púlpito de uma igreja para pregar, você tem tanto tema importante, relevante, que é preciso que seja dito. Ou de conversar sobre as questões Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É pela graça mediante a fé. E a gente não só fala de salvação da morte e do inferno para o céu, para a glória, mas a gente também fala de salvação dos nossos pecados, da nossa vida aqui. Jesus, ele veio para ser o nosso paradigma, nosso modelo, para nos salvar de uma vida presa pelo pecado. Esse é o centro do Evangelho. E nós lemos um texto enorme, grande, como não é costume que a gente faça aqui na igreja. Mas por ocasião desse texto que nós lemos, desse momento da vida de Jesus, do Evangelho que nós lemos, os irmãos precisam saber que Jesus já tinha angariado multidões que o seguiam. Jesus já tinha muita gente que saía atrás dele aonde ele ia. Mas ele estava num ponto do ministério dele em que menos importavam as multidões e obviamente importavam mais os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que não estavam só preocupados em comer o pão que ele multiplicava, aqueles que não só estavam preocupados em receber a cura que ele ministrava, as libertações, mas gente que queria aprender mais dele, gente que queria ser igual a ele. Então essa era a preocupação de Jesus. Chegou uma hora que Jesus fez um discurso e que a multidão que estava lá disse: olha, esse discurso é muito duro. E muita gente largou Jesus ou deixou de segui-lo por esse tempo. E eu fiz questão que a gente lesse o texto todo, 32 versículos, não é nem o capítulo todo, né? Mas é um texto grande em todo, que tem várias histórias contidas nesse texto, mas todas elas têm algo em comum. Nós lemos a pesca maravilhosa, que vai do versículo 1 até o 11. Logo depois tem a cura do leproso, do 12 ao 16. Depois a cura do paralítico, que veio por cima do telhado, do 17 ao 26. E por fim, o jantar na casa de Levi, do 27 ao 32. Vamos recontar essas histórias um pouquinho, para a gente se lembrar. Começando com a pesca maravilhosa. Jesus vai ensinar na praia, a multidão estava lá. E ele, depois que ensina, ele chega para Simão Pedro, que era pescador, e diz assim: agora você lança a rede. E a Bíblia não diz isso não, mas eu estou aqui elocubrando, eu gosto de elocubrar, e eu estou pensando que Pedro deve ter dito para Jesus assim: amigo, o senhor entende de madeira, né? A carpintaria, né? Seu negócio é outro, porque eu passei a madrugada inteira e eu sou especialista em peixe. Quem entende de pescar sou eu e meus amigos. E a gente passou a madrugada toda, que é a hora que os peixes aparecem aqui, e a gente não pescou nada. Mas sobre a tua palavra, porque o Senhor está mandando, nós vamos jogar essa rede. E aí ele lança a rede e o resultado é muito peixe. Mas muito peixe. Mas peixe que a gente não consegue contar. E eles precisavam inclusive de outro barco para poder ajudar a trazer o peixe. Um barco só não era suficiente para trazer a quantidade de peixe. E deve ter sido um momento muito alegre, deve ter sido um momento muito contente para quem não tinha pescado nada a noite toda, 2 barcos carregados de peixe para vir. Mas observe no versículo 8 que antes deles celebrarem o peixe ou o milagre ou o que fosse, esse Simão Pedro diz assim para Jesus: ausenta-te de mim. Em algumas outras versões, afasta-te de mim, pois eu sou pecador. Isso foi a frase de Pedro, e é muito lindo. Antes de qualquer festa,
ele diz, a primeira coisa que ele pensa é: estou diante de algo poderoso, divino, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E eu não sei se você nota na liturgia do nosso culto, que essa é a primeira coisa que nós fazemos, depois que o pastor dá as boas-vindas, cantamos e temos um momento de confissão. Para isso, para que antes mesmo de a gente curtir a presença do Altíssimo, receber uma palavra, dizer louvores, a gente poder dizer a mesma coisa: somos pecadores. Mas além dessa história da pesca maravilhosa, tem a cura do leproso. E essa história é curta. Um leproso chega junto de Jesus e ele se prostra, e eu gosto muito dessa versão que foi lida hoje pelo reverendo Alberto, que diz que ele se prostra com o rosto na terra. Se ajoelha, se prostra, põe o rosto na terra e diz assim a Jesus: se quiseres, podes me curar. E Jesus automaticamente, instantaneamente, o cura da sua lepra. Você note que ele não chegou cheio de direito, não chegou em pé. Ele sabia que Jesus podia, mas ele não chegou e disse: eu sei que o Senhor pode, então me cure. Eu já vi o Senhor curando muita gente aí, então me cure. Eu sei que vai chegar a minha vez. Nada que me indigne mais do que essa frase nessa música, mas tudo bem. Alguém podia ter chegado para dizer assim, né? Eu sei, o Senhor já curou aqui vários, agora é a minha vez, minha hora vai chegar. É a hora do Senhor mudar minha sorte, porque eu sei que o Senhor pode. Não. Ele põe o rosto em terra e ele diz: se quiseres, podes me curar. Um suplicante que não tem direito próprio. Ele não está exigindo nada de Jesus, enquanto tem gente aí querendo dar ordem para Jesus. E termina essa história e entra uma outra história, que é a cura do paralítico. Essa história é maravilhosa. Jesus está ensinando numa casa lotada de gente, não cabia mais ninguém. Aí os amigos, cheios de fé, pegam um paralítico que não tem condição de entrar em casa, porque está lotado e porque ele é paralítico, e que sai carregando ele por cima do telhado. Você pode imaginar essa cena, já imaginei isso várias vezes, o povo trazendo o cara pelo telhado para onde Jesus estava, e desce, e Jesus olha para ele, e o que é que Jesus faz? Jesus não cura ele de cara. Jesus diz assim para ele, versículo 20: os teus pecados estão perdoados. É a primeira coisa que Jesus faz. Essa é a prioridade. E aí os fariseus começam a pensar, os religiosos começam a pensar com eles mesmos: mas rapaz, quem é esse cara que pensa que pode perdoar pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. E vai perdoar pecado. Jesus, sabendo o pensamento deles, diz assim: o que é que vocês acham mais difícil? É perdoar ou curar esse paralítico? E aí então Jesus cura o paralítico. Mas observe que antes disso, e a sua prioridade era de declarar o perdão dos pecados daquele homem, mediante a fé. Então, Jesus pode curar, certamente tem poder para isso, muitas vezes ele faz isso, mas a sua missão primária ali era perdoar aqueles pecados. E a última história é o jantar na casa de Levi. Esse Levi é Mateus evangelista, é outra tradução do nome de Mateus. Jesus se encontra com esse camarada, e esse camarada era um pecador descarado, um pecador desconhecido, porque nós todos somos pecadores, né? Mas a gente é pecador e a gente se esconde um pouquinho do pecado. Mas tem aqueles pecadores que todo mundo sabe que é pecador, cuja profissão é ser pecador. Esse camarada era um deles. A profissão dele era ser pecador, porque ele era um publicano. Ele coletava impostos do povo para Roma, e ele fazia isso extorquindo, ele fazia isso subornando, ele dava dinheiro para Roma, guardava o dele. Obviamente que Roma sabia disso, então ele enriquecia às custas do próprio povo. Era judeu, mas a serviço de Roma. Então era um cara que odiava os publicanos. Aí estava Mateus, ou Levi, odiado pelos irmãos judeus, porque ele se prestava a um serviço odioso. E Jesus chega junto dele, e a primeira coisa que ele faz, quando Jesus o chama para servi-lo, é deixar a coletoria. Ele abandona o seu posto lucrativo, porém pecaminoso, e Jesus o chama para jantar na casa dele. E esse jantar é cheio de outros pecadores, além de Levi, além desse Mateus, desse coletor, desse publicano, haviam outros pecadores. E os religiosos, mais uma vez seguindo Jesus, não entendem nada de graça. O religioso está sempre preocupado e começa a dizer assim:
para Jesus: mas por que vocês comem, por que você come e bebe com os pecadores? Essa é a frase dos fariseus: por que comeis e bebeis com os pecadores? Eu vou dizer um negócio a vocês, a gente está no culto da tarde, eu posso ser mais informal. Ainda bem que Jesus não é Ivanzinho, viu? Olha, Jesus é muito doce e muito bom, porque se fosse eu e um fariseu me perguntasse um negócio desse, eu dava uma resposta mais bruta. Eu dizia: meu filho, você quer que eu fique com fome? Você quer que eu não ande com ninguém no mundo? Porque todo mundo é pecador. Se eu não posso comer com pecador, eu vou viver com fome? Ou eu vou viver sem ninguém? Essa era a resposta que eu dava, uma resposta merecida, inclusive. Mas Jesus não sou eu, graças a Deus. Ele é doce e ele responde diferente. Jesus, ele diz assim: quem precisa de médico é o enfermo. E ele arremata dizendo: eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. É muito fantástico isso. Esse é o tema da mensagem de hoje. Isso é o que tem em comum em todas essas 4 histórias que a gente conversou: a humildade, a confissão e o arrependimento para perdão dos pecados. É a nossa necessidade que temos de Jesus e a graça de Jesus de nos dar de graça. Já está dizendo, a graça é sem a gente merecer ou sem cobrar nada, nos dá esse perdão. Essas são as boas novas do Evangelho. Jesus convidando almas cansadas para vir por meio da confissão, da humildade, do arrependimento e tirar os pecados. Eu um dia desse conversava com um amigo meu aqui da igreja, que foi casado com uma moça, e ela foi uma líder aqui da igreja durante muito tempo. Ela fez de tudo que é ministério que você pode imaginar, já passou muitos anos aqui na igreja, mas chegou um tempo que ela falhou muito, cometeu muitos erros, muita bebida, alcoólatra, e esse álcool levou ela a cometer outros pecados e a outras decisões horríveis. E essa moça foi confrontada várias vezes, mas ela, por alguma razão, mesmo com tanto tempo de igreja, de liderança de igreja, ela não teve a coragem, a condição de confessar os seus pecados, ou de admitir para Deus que era uma pecadora. Ela pensou como uma religiosa, achando que seria pelo mérito próprio dela que ela iria conseguir arrumar a sua espiritualidade. E de tanto que ela errar, um abismo chamou outro abismo, de tanto ela errar, ela acabou negando a sua fé. Depois de tantos anos, de tanto serviço, ela negou a sua fé, e ela fez isso para conseguir dormir de noite. Porque quando ela botava aquela cabeça no travesseiro, ela pensava: eu não vou conseguir crer que Deus existe, que tudo que eu vivi naquela igreja é verdade, Jesus existe, e eu estou vivendo do jeito que eu estou vivendo. E eu também não tenho coragem de confessar os meus pecados. Então, a partir de agora, eu vou preferir dizer que Jesus não existe e que tudo que eu vivi na igreja era mentira. Tudo que eu vivi na igreja durante todo aquele tempo foi coisa da minha cabeça, foi fanatismo, foi lavagem cerebral que fizeram quando eu fiz encontro de jovens e pronto. Eu prefiro negar a fé a me humilhar, pôr o meu rosto em terra, confessar a minha condição de pecadora. É porque dói para ela admitir que tinha falhado e que as suas falhas e as suas dores trouxeram consequências, machucaram seus filhos. Dói para ela admitir que ela foi egoísta e causou dor ao seu marido, que virou ex-marido, porque ela deixou ele, se separaram. E isso é muito difícil, e na nossa vida, os pastores estão aqui, a gente vê isso o tempo todo, infelizmente. Muita gente preferindo dizer que não crê, ou negando a fé, para não ter que admitir ou para não ter que se arrepender. Quando a gente não vê isso, a gente vê gente na igreja, gente que está aqui há muito tempo, mas que prefere viver uma vida cristã de acessório, uma vida que se canta, uma vida que se participa dos ministérios, que serve, que faz qualquer coisa, mas consegue, por incrível que pareça, viver uma vida comunitária, mas sem confessar os pecados e sem se arrepender dos pecados. Faz tudo, funciona, participa, mas não confessa, não exercita essa confissão, essa humildade, esse arrependimento. Ninguém quer admitir que erra.
A gente ouve, a frase que a gente ouve hoje é: eu prefiro me arrepender do que eu não fiz, como é? Eu me arrependo do que eu não fiz, né? Nunca do que eu fiz. Eu faço, tudo vale, nada gera arrependimento. Essa é a frase da nossa geração. Mas o centro do Evangelho é o contrário. O centro do Evangelho é o arrependimento. O centro do Evangelho é a gente se arrepender. O centro do Evangelho é a gente ter a humildade e se reconhecer pecador. E eu já disse aqui várias vezes, os irmãos sabem disso, melhor seria para mim, ou certamente mais agradável seria o sermão, se eu tivesse aqui dizendo o seguinte: olhe, Deus vai curar você que está doente, Deus vai fazer você passar no concurso, Deus vai arrumar seu casamento que está mais ou menos, Deus vai prover financeiramente para você. Isso tudo é o que todo mundo quer ouvir. Bronca é você trazer uma mensagem que é o centro do Evangelho, que diz: você, como eu, é pecador e pecadora, e precisa confessar, precisa se arrepender, precisa buscar ao Senhor. Quais são os seus pecados que precisam de confissão e arrependimento? A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo e então participe da ceia. Tem um escritor britânico muito conhecido de vocês, festejado, C.S. Lewis, escreveu entre muitas outras obras as Crônicas de Nárnia, e ele disse uma frase que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Ele disse: um homem se torna melhor na medida que compreende o mal em si mesmo, e ele se torna pior na medida em que percebe cada vez menos a sua própria maldade. Eu vou repetir: um homem se torna melhor na medida que compreende o mal em si, e se torna pior na medida que vai percebendo cada vez menos a própria maldade. É exatamente isso que acontece. Dom Paulo gosta de contar uma história de uma formiga que existe na Amazônia. Eu não sei o nome dela, talvez alguém de vocês possa saber, mas é uma formiga que ele gosta de contar de que ela, quando ela morde, dói valendo. Agora, a segunda vez que ela morde já não dói tanto, e a terceira vez que ela morde já vai doendo menos. O corpo vai se acostumando com aquela dor, que não vai doendo tanto como nas primeiras vezes. E assim é o nosso pecado. Ele vai cauterizando e minando a nossa mente. 1 Timóteo capítulo 4 diz assim: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos abandonarão a fé pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. A consciência já não acusa mais o pecado. A Bíblia diz que as leis de Deus estão escritas dentro de cada um de nós, no nosso coração, nos dando discernimento do que é certo e do que é errado. A consciência tem essa função de julgar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, mas quando ela está cauterizada, ela não funciona mais. Nem mesmo a consciência nos acusa, e a gente vai ficando tolerante ao pecado. Eu vou falar aqui e talvez você consiga enxergar isso na sua vida. Na minha vida é fácil de enxergar. Tem hora que a gente diz assim: ah, mas isso não é nada demais, fazer isso ou falar isso. Mas rapaz, por quê? Olha, naquela época eu era muito fanático, porque eu achava que isso é pecado. Isso não é pecado não, isso é coisa de crente maluco, isso é coisa de crente fanático. O que é que tem se embriagar de vez em quando, tomar uma cachaça? Tem nada demais com isso. O que é que tem adulterar de vez em quando? Como é que eu vou ficar com uma mulher só, rapaz? Que coisa de crente fanático, rapaz. É que custa ter uma puladinha de cerca? Ou então uma mentirinha branca. O que é que tem mentir? Que coisa fanática de crente que acha que não pode mentir. Não, mentirinha. Ou que tem uma sonegaçãozinha. A gente vai vivendo e vai pecando, e a nossa mente vai cauterizando, e de repente a gente acha que nada mais é pecado, nada mais acusa a nossa consciência. E a gente vem para o culto, sabe para quê, meus irmãos? A gente vem no culto no domingo, na quarta-feira, quando for, como uma forma de penitência. A gente não confessa, às vezes a gente nem acha que é pecado, mas a gente quer se arrumar com Deus e vai fazer uma penitência. Esse ano é 500 anos da Reforma. A gente celebra, comemora 500 anos da Reforma Protestante. E para os irmãos que sabem,
essa reforma, a gente conta esses 500 anos do dia em que Martinho Lutero pregou 95 teses na porta de uma igreja, e muitas dessas teses, muitas dessas questões que Martinho Lutero levantou para reformar a igreja da época, era justamente porque ele entendia que a igreja precisava ser reformada, porque a igreja estava tratando o pecado de uma maneira que não exigia confissão, não exigia arrependimento, e estava exigindo penitência. Você peca, você reza tantas Ave Maria, o Pai Nosso, está tudo resolvido. Você peca, você compra uma indulgência, paga alguma coisa e está resolvido o seu pecado. Você peca, você toca numa relíquia de algum santo, um pedaço de madeira da cruz, um pedaço da roupa de santo não sei quem, e está tudo certo o seu pecado. E Martinho Lutero então se indigna com essas e outras coisas, que diz: isto não é evangelho. Evangelho é quando nós somos humildes, quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos e recebemos graça do Senhor. E nós precisamos refletir aqui hoje, meus irmãos que estão aqui nesse culto, os irmãos que estão ouvindo no YouTube ou pelo Facebook, nós precisamos refletir qual é a razão de a gente vir para o culto. A gente vem para o culto para dar glória a Deus e para receber graça de Deus. E para receber graça de Deus, tem que ter confissão, tem que ter arrependimento. Não pode trocar isso por nenhum tipo de penitência. Eu vou lá hoje. Eu vou lá hoje porque faz tempo que eu não vou. Eu vou lá hoje porque eu cometi esse pecado. Eu vou fazer um migué com Deus, cantar umas 2 musiquinhas, dar um troco no dízimo, participar da ceia, está tudo certo. Essa não é a espiritualidade de Jesus Cristo. E infelizmente muitos de nós temos vindo para o culto pensando em um tempo de descanso, um tempo para relaxar, um tempo de ouvir uma boa música, um tempo de receber paz. E eu também sou assim, igual a você, eu não mudo não, eu sou assim, eu penso da mesma maneira. Quem pode culpar a mim e a você, vivendo num mundo cheio de correria, vivendo num mundo onde a gente não tem um tempo assim de paz, de silêncio, como a gente fez agora antes de orar a nossa confissão com o Juninho? A gente não tem isso em outro canto, a gente vem para cá. A gente vem buscando algum bem-estar. Eu estou angustiado. Você já deve ter ouvido falar nisso. Eu estou angustiado, eu vou para a igreja. A gente vem buscar algum alívio. E está certo de vir mesmo, porque para você tem alívio aqui. A grande questão é que muitas vezes nós fazemos isso buscando um paliativo e não resolvemos o que é importante. A gente vem para cá, às vezes, para receber um placebo e não tomamos o remédio para a nossa alma. E eu vou dizer um negócio a vocês: a missão do nosso chefe, Jesus Cristo, é perdoar os pecados. Portanto, a nossa missão como pastores é fazer o que o chefe manda, é pregar a necessidade de arrependimento dos pecados. Muito mais do que ensinar qualquer doutrina, mas é promover confissão e perdão para que todos nós que estamos aqui possamos ser melhores pais, melhores filhos, melhores cidadãos, mas a partir da confissão e da cura. Eu vou encaminhando para o final do sermão, lembrando do ID, porque nós somos uma igreja evangelística. Nós somos uma igreja que faz não sei quantos cursilhos, encontros de jovens, encontros de casais. O nosso negócio é pregar o evangelho. O nosso arcebispo é um evangelista, o maior que eu já vi. Então a nossa igreja tem essa vocação e a gente vai pregar o evangelho. Todo mundo conhece ID e pregar o evangelho, fazer discípulo de todas as nações, não é assim? A gente não sabe? A gente usa muito o texto de Mateus, o texto de Marcos, mas eu queria ler para vocês o ID no texto de Lucas, o evangelista que foi do texto que a gente leu hoje. Sabe o que Lucas diz? Lá no capítulo 24, versículo 47, Lucas diz assim: vão e preguem o evangelho, e que em seu nome, no nome de Jesus, se pregue o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Isso é o que Lucas diz que a gente deve fazer. A gente não sai por aí nos cursilhos e nos encontros de jovens pregando que Deus vai só lhe tirar das drogas, que Deus vai só resolver o seu casamento, que Deus vai só lhe trazer uma comunidade. Não. Nós vamos fazer o que Lucas está mandando. A gente sai por aí para fazer o evangelho, pregando em nome de Jesus o arrependimento e a remissão dos pecados. Uma vez alguém perguntou a mim: Ivanzinho, tu gosta tanto do seminário de vida no Espírito Santo, tu é tão animado com esse ministério, e por que é que tu gosta tanto desse negócio? Eu vou dizer a você porque eu gosto tanto. É porque quando chega lá, eu vejo um povo quebrado,
eu vejo um povo moído, como eu e você somos, por esse mundo que jaz no maligno. E eu sou testemunha, e quem está aqui e trabalha no Seminário de Vida no Espírito Santo pode lhe dizer a mesma coisa, de ver gente que chega lá e não tem força, nem coragem, e o inimigo não permite, é uma batalha espiritual para confessar pecado. Chega gente lá, carregada, a palavra é essa, doída, pesada, com nuvens negras em cima, porque carregam pecados de 10, 15, 20 anos, que nunca foram confessados. Vem para a igreja todo domingo tem tempo de confissão, e confessa qualquer pecado, ou então chega e diz: Deus, confessa todos os meus pecados, mas na verdade não está confessando nenhum, não consegue botar para fora nenhum pecado. E temos alguns momentos de oração no seminário, e a coisa mais linda de ver é quando uma pessoa chega ali na frente, e o Espírito Santo vem com poder para nos fazer testemunhas, e o Espírito Santo tira todo o empecilho que tem no nosso coração, toda a dor, todo o trauma, e as pessoas conseguem botar para fora. E meus irmãos, a gente vê gente com 50 quilos nas costas saindo de lá ereto, gente que chega com um semblante carregado e triste, saindo de lá com um sorriso no rosto. Ah, resolve todos os problemas? Claro que não, a vida está aqui e a gente precisa fazer muitas coisas ainda, mas que alivia, a carga alivia. O Espírito Santo é mestre, especialista em ajudar a mim e a você a confessar os nossos pecados. Você só não consegue, mas isso é lindo de ver, quando com a ajuda do Espírito a gente consegue colocar para fora tudo que está no nosso coração. A minha oração hoje, meus queridos, é que nós sejamos como Pedro. Antes de a gente fazer qualquer festa, por qualquer milagre, por qualquer coisa, a gente diga assim: eu sou pecador e eu preciso do Senhor. Ou que a gente seja como aquele leproso, que muito antes de pedir qualquer milagre, ou muito antes de pedir que aconteça qualquer coisa numa audiência, ou no seu trabalho, ou na sua família, antes mesmo de pedir qualquer coisa, põe o rosto em terra e se humilha e diz: se quiseres, porque eu sei que tu podes. Ou que a gente seja, que Jesus faça com a gente como fez com aquele paralítico, e muito antes de dar o que a gente está pedindo, muito antes de olhar nossas necessidades exteriores, Ele perdoe os nossos pecados. Que a gente seja como Levi, que abandona o pecado, por mais lucrativo que possa parecer, para ir participar de um jantar com Jesus. Sabe de uma coisa? Eu, durante muito tempo aqui na igreja, fui ministro de música, ministro de louvor. E eu agora estou gostando de dizer por aí que antes eu continuasse sendo ministro de música. Porque ministro de música, André, pode cantar a mesma música todo domingo e o povo gosta. Aliás, quando você canta muito, aí é que o povo gosta mesmo, porque a música vira um hit. Eita, vai tocar aquela música, que coisa linda, e gosta daquela música e canta. Então eu podia cantar a mesma música aqui, ó. Eu passei uns 10 anos aqui na juventude cantando A Força da Minha Vida, todo mundo achava lindo. Agora, quando você decide não ser ministro de música para vir ser pregador do Evangelho, é o contrário. Você insiste numa mensagem e o comentário é: mas de novo? Eu já ouvi essa mensagem. Mas Dom Paulo vai falar sobre isso de novo? Eu já ouvi essa mensagem 5 vezes. Mas lá vai Ivanzinho com aquele negócio de novo de pecado. E eu fico aqui pensando que de vez em quando tem que ser assim mesmo, irmão. Um sermão que não é digno de ser repetido nunca foi digno de ser pregado. Eu e você, a gente precisa todo domingo estar aqui ouvindo que é necessário que a gente se humilhe, que a gente se confesse, que a gente se arrependa, porque esse é o real Evangelho. É para isso que você está aqui domingo a domingo. Não é só para pedir o seu milagre, para receber uma palavra de encorajamento, ou para sair da confusão do seu dia a dia. É para ouvir o Evangelho real de Jesus. As pessoas precisam entender que para ter vida abundante agora, que é o que eu e você a gente quer, a gente precisa ter esperança no futuro, a partir do perdão do nosso passado. Se não tiver isso, não tem futuro. E Jesus está aqui, passeando,
aquecendo o meu coração, aquecendo o seu coração. Só Ele pode lhe dizer e lhe fortalecer para você perdoar, para você confessar os seus pecados. Só Ele para lhe dar força para isso. E Ele é pessoal, não é corporativo. O Espírito Santo que está aí fazendo Cristo aparecer junto de você é quem vai lhe dizer qual é a sua necessidade hoje de falar para Ele. Ele é pessoal e Ele se revela de uma maneira única para cada um, para que você saiba que é Ele. E eu gosto muito que Jesus tem muitos nomes na Bíblia por causa disso. Quer ver uma coisa? Jesus, Ele é o pão da vida, e eu fico pensando que Ele é o pão da vida para que o padeiro possa entender. Jesus, Ele é a água da vida, e encanador não passa batido nesse texto quando Ele é a água da vida. Jesus é o luz do mundo, eletricista nenhum passa batido, não é não, Lito? Jesus é a pedra angular. Qual é o arquiteto e construtor que passa batido nesse texto sem se identificar? Jesus é o sol da justiça, e os astrônomos podem ter uma referência. Jesus, Ele é o tesouro escondido. Banqueiro sabe o que é que Jesus faz. Jesus, Ele é a vida. Biólogo não passa batido nesse texto. Jesus é o curador, porque o médico precisa saber quem é Ele, enfermeiro. Jesus é o bom mestre. Qualquer educador, Jacaré, sabe quem é Jesus. Jesus é o lírio do vale, para que os botânicos possam ter referência pessoal com Ele. Ele é a rocha, para que os geólogos tenham. Ele é a videira verdadeira, para que os agricultores tenham. Ele é o justo, para que os juízes tenham. Ele é a sabedoria, para que os filósofos parem de viajar e tenham referência nele. Ele é o bom pastor, para que os fazendeiros entendam. Ele é o alfa e o ômega, para que os linguistas e os cientistas entendam. Ele é o rei dos reis, para que a realeza do mundo entenda. Ele é o caminho, para que o guarda de trânsito e os palhacinhos do Detran tenham referência. Ele é a verdade, que é o que os políticos precisam ouvir e precisam ter de referência. Ele é a ressurreição, para que o coveiro entenda. Mas, meus irmãos, eu estou aqui hoje para dizer a você que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que todos nós possamos viver uma vida nova, sem trauma, que o passado realmente possa ficar para trás, e que as coisas velhas fiquem e que coisas novas apareçam. Só acontece isso se o seu passado estiver na cruz do Calvário. Se o seu passado estiver guardado no seu coração, não há cura, não há futuro. Você vai estar andando carregando 5 quilos nas suas costas, mas Deus quer fazer hoje diferente. Bendito seja o seu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos curvar nossas cabeças, a gente vai orar. Senhor, nós não conseguimos, não há chance de, com a nossa própria força ou com algum mérito nosso, santidade, tempo de igreja, quantidade de vezes que leu a Bíblia, não tem chance de a gente conseguir fazer isso. Só pelo Teu Espírito Santo. Nós clamamos para que o Teu Espírito Santo venha aquecer o nosso coração, glorificar Jesus em nós. Nós precisamos confessar a Ti, Senhor, mais humildemente os nossos pecados. Nós hoje já confessamos aqui, mas agora é hora, Pai, de a gente dizer ao Senhor aquilo que está no nosso coração, aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos prende. E eu creio, Pai, que hoje, nessa catedral, é dia de cura e libertação. Creio que é dia de vitória, de gente presa e triste, e que, livres desse passado, mediante a confissão, podem Te adorar e voar com asas como águias. Senhor, a minha oração, cheia de fervor e cheia de fé nessa tarde, é de que eu e todos os meus irmãos que estamos nessa igreja
saiamos daqui sem permitir que a nossa mente se cauterize com o pecado. Não permita, Senhor, que a gente dê espaço ao pecado. É algo que precisa vir de Ti. É algo que precisa que seja feito pelo Senhor, um milagre na nossa vida, para que a gente se volte para Ti completamente, para que a gente se renda completamente e Te adore completamente. Em nome de Jesus. Amém e amém.